Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos, mais uma vez, a uma aula da disciplina Mediação e Conciliação de Conflitos. Meu nome é Carolina, sou a professora responsável por essa disciplina. Estamos no nosso módulo 3, onde trabalhamos a nossa ação extensionista com o título Vamos Mediar? Que é uma ação extensionista que visa a gente divulgar, mostrar para a população o benefício da mediação. Na unidade 2, vocês terão que fazer o relatório da ação de extensão. Então, eu vou passar aqui o que deve ser feito, como deve ser feito. Esse passo a passo dessa fase 4, né? Por quê? A gente sai do pressuposto, olha, lá no finalzinho do módulo 2, vocês planejaram a ação de execução. Então, tomaram conhecimento de como é que ela era. Planejaram, apresentaram um planejamento. Depois disso, vocês foram para o como fazer, né? Que é a aula passada, a primeira aula do módulo 3. Como que isso é feito? Vocês, então, verificaram como vocês devem fazer. E agora, vocês estão chegando na finalização, que é o quê? Fase 4. Que fase é essa? Elaborar o relatório final, que é o que vocês vão apresentar para valorar aí a nota de vocês nessa disciplina, né? Então, chegamos na fase 4 da ação de extensão. E a pergunta que fica, e agora? Né? Então, a gente vai falar como é que se dá esse relatório, né, dessa ação. Então, para começo de conversa, vocês têm que baixar esse relatório, tá? Esse modelo do relatório está disponível para que vocês baixem ele. Se chama Avaliação do Módulo 3, Relatório da Ação de Extensão. Então, é um modelinho e, obviamente, gente, como modelo, vocês vão baixar e vocês vão deletar algumas coisas e colocar as informações de vocês. É só um modelo, né? Não é para ficar copiando e colando do jeito que está ali, né? Como que eu devo preencher no relatório? Bom, a primeira coisa que vocês vão ter que preencher são os dados pessoais. Vai ter lá o local, o nome completo do aluno, semestre, curso. Então, tá escrito o nome completo do aluno. Vocês vão deletar o nome completo do aluno, vão botar o nome de vocês, né? Pede para colocar o semestre. Vocês têm que colocar qual semestre que vocês estão, o nome do curso de vocês. Então tá lá, curso, 2 pontos, nome do curso. Deletem nome do curso e ponham o nome do curso de vocês, né? Então façam essas adequações ali na parte pessoal. Isso aí é o rapidinho, né? Agora vamos para a parte que interessa, né? Que é a parte um pouquinho mais complexa. Bom, a primeira coisa que vocês vão ter que escrever é um resumo. O resumo, o que é? É um bloco de texto que apresenta o escopo do relatório da ação de extensão. Tem que ter o tema, objetivo geral, metodologia, público-alvo e resultados alcançados. Mas vejam bem, gente, o nome está dizendo, é um resumo. Eu imagino que vocês já devem ter feito a leitura de algum artigo científico. Qualquer artigo científico que vocês venham a ler vai ter um resumo. O resumo vai demonstrar sobre o que vai tratar aquele artigo. E aí, nesse resumo, sempre é falado sobre o tema, qual é o objetivo, qual é a metodologia, o resultado alcançado de maneira bem resumida, porque é um bloco de informações de normalmente umas 200 palavras. Se por acaso você está ouvindo agora e vai dizer do que essa mulher está falando, nunca vi isso, pare esse vídeo, põe na internet, revista científica, pega qualquer revista científica, olha um artigo científico, você vai ver que tem resumo. Se for um artigo científico numa revista científica, vai ter esse resumo, e aí você lendo o resumo, você já tem uma visão geral do que vai constar em todo o artigo científico que a pessoa escreveu. Essa é a essência, vocês vão fazer a mesma coisa, só que aqui não é um artigo científico, vocês estão fazendo um relatório da ação de extensão, tá? Então você tem que elaborar um resumo. Depois do resumo, você vai ter que elaborar as palavras-chave, que são as palavras mais importantes. E tá bem assim lá no modelo do relatório. Palavras-chave, 2 pontos. Palavra 1, ponto. Palavra 2, ponto. Palavra 3, ponto. Palavra 4, ponto. O que é para fazer? Deleta a expressão palavra 1 e escreve uma palavra. Deleta a palavra 2 e escreve uma palavra. Tá? Eu sei que alguns de vocês podem estar pensando assim, que coisa chata que ela está dizendo, é óbvio. Eu sei que é óbvio, gente, mas é importante a gente reforçar, porque eventualmente pode ter alguém que nunca tenha feito um relatório de pesquisa, tá bom? Então é importante a gente reforçar isso. Vocês vão colocar ali 4 palavras-chave. Muito provavelmente as palavras-chave de vocês vão envolver mediação, benefícios, quer dizer, quais são as palavras que mais foram utilizadas, tá? No texto de vocês, que são as palavras que dão uma visão geral desse relatório. Depois disso, vocês vão ter que escrever a introdução. Se vocês derem uma olhada lá no template, né, no modelo
do planejamento da ação de extensão, vocês vão dar uma olhadinha que lá tem uma introdução que vocês não precisaram fazer. Não sei se você se lembra, mas quando vocês fizeram o planejamento, vocês não fizeram a introdução, porque a gente já deixou a introdução pronta para vocês, né? Já tem as informações. Aqui a introdução é de vocês. Então, se vocês quiserem ter uma ideia, pode dar uma olhada, mas não é para copiar e colar, tá, gente? É para que vocês elaborem a introdução de vocês. E nessa introdução, vocês vão ter que falar sobre o quê? Sobre o escopo do planejamento, sobre o referencial teórico que embasou essa ação. De onde que eu vou tirar esse referencial teórico? Vocês se lembram que a primeira etapa era vocês aprofundarem um pouco mais sobre o assunto? Fazendo curso, lendo alguma coisa, assistindo alguma aula, né, lendo algum artigo científico, não qualquer coisa, né? Eu ainda falei para vocês, olha, nós temos que ler alguma coisa científica, não vamos pegar qualquer artigozinho de internet que eventualmente não tem nenhum autor publicado ou tá utilizado num blog, alguma coisa assim, que às vezes é um artigo de opinião. Eu disse para vocês pegarem artigos científicos. Esses serão os referenciais teóricos de vocês. Se vocês fizeram algum curso ou participaram de algum congresso, tenho certeza que vocês viram algum autor falando ou deram uma indicação para vocês lerem alguma coisa. Se vocês foram fazer a leitura de um artigo, quem é o autor desse artigo? Quem são os autores que esse artigo cita? Esses serão os referenciais teóricos de vocês. Então, vocês vão falar um pouco sobre esses referenciais. Quem é que fala sobre benefício da mediação? Quem que fala sobre mediação? O que essas pessoas fazem? Né? Então, tudo isso tem que estar nessa introdução. Mas eu tenho que escrever muitas páginas sobre isso? Não, pessoal, não precisa ser uma coisa extensa, mas tem que ser com conteúdo, né? Tem que ser bem escrito, né? Então, não precisa ser muito grande, uma introdução, uma página e meia, tá bom, né? Mas é importante que vocês apresentem um referencial teórico. O público-alvo da ação, quem foi esse público-alvo? Se lembra que vocês tiveram que escolher alguém para apresentar? Então, se vocês fizeram isso no RH de uma empresa, público-alvo tem a ver com relação a isso, são as pessoas que trabalham naquela empresa. Se você, de repente, fez uma palestra numa igreja ou em algum outro lugar, né, algum templo, alguma coisa assim, o público-alvo vai ser diferente. Então, depende, isso aqui não vai ser igual para absolutamente todos os alunos, depende para onde que você fez, né, que você divulgou, que você fez aquela terceira fase, que era divulgar o teu material de divulgação, enfim, tá? Objetivo geral e objetivos específicos. Quais foram os teus objetivos? Ou um exemplo do objetivo geral. Disseminar os benefícios da mediação, destacando sua capacidade de promover acordos mutuamente satisfatórios e fortalecer as relações interpessoais e comunitárias. Esse é um objetivo geral. Objetivo geral, assim como objetivo específico, ele sempre vai começar com um verbo. É um verbo no infinitivo, né? Então, disseminar, fortalecer, publicar, enfim, né? Então sempre vai ter esse tipo, né, de ação, é uma ação. Então, objetivo geral e objetivo específico. Todas essas informações têm que estar na tua introdução, de uma maneira de texto corrido que tenha todas essas informações. Não ficou muito claro, professora. Se vocês pegarem um artigo científico e olharem como é que é uma introdução, vocês também podem ter uma visão geral disso, tá? Além disso, vocês vão ter que preencher o tópico metodologia. Esse tópico metodologia vai ser o quê? Nada mais, nada menos do que relacionar as atividades que vocês desenvolveram com a etapa do planejamento da ação de extensão. Então, o que vocês planejaram? Vocês planejaram algo, vocês já apresentaram o planejamento. O que vocês desenvolveram? Então, vocês demonstrarem essa correlação. Eu planejei isso, eu desenvolvi isso dessa e dessa maneira, tá? Além disso, tem um outro tópico, atividades desenvolvidas, que você vai descrever as atividades desenvolvidas, e aí é bem importante, tá até aí em azulzinho, trazendo evidências por meio de fotos e outros registros. Vocês têm que evidenciar, vocês têm que demonstrar o que vocês fizeram. Mas professora, eu fiz uma das coisas que eu fiz foi um videozinho de animação. Como é que eu vou colocar foto disso? Você pode dar um print da primeira imagem do vídeo, colocar no próprio material de relação, coloca o link para que depois a pessoa que estiver corrigindo, né, o professor que estiver corrigindo o teu trabalho, consiga clicar e ter acesso a esse vídeo, tá? Então você pode colocar desta maneira, mas o importante é você demonstrar que você fez. Foi fazer uma palestra? Mas tem a lista de presença. Você pode tirar uma foto da lista de presença e colocar ali como figura, só para demonstrar que houve. Mas eu não fiz lista de presença, mas eu tirei foto. Ok, mas cuidando, né, com a foto para não expor ninguém. Então, você tem aí maneiras que você pode fazer para evidenciar. Por isso que eu tinha falado que era importante registrar tudo.
né? Aqui você vai, então, ter que colocar esses registros para comprovar essas ações, tá? E, claro, fazer uma relação da atividade com o referencial teórico. Então, você fez isso por quê? Né? Que autor que fundamentava isso? Por exemplo, eu fui apresentar os benefícios da mediação, apresentei 10 benefícios. De onde você tirou esses 10 benefícios? Deve ter tido autor, né, que fala sobre isso. Então, você vai fazer a correlação disso tudo, certo? Além disso, um outro tópico que você deve preencher no relatório, os resultados alcançados. Então, você tem que demonstrar quais foram os resultados. Então, você vai relembrar lá, qual era o meu objetivo mesmo da ação de extensão? E eu consegui alcançar isso? Então, se o teu objetivo era disseminar a cultura da paz, eu consegui disseminar a cultura da paz com a palestra que eu fiz? Sim, não, como é que foi? Né? Então, você vai demonstrar o que você conseguiu atingir. Quantas pessoas foram impactadas com aquela ação? Pessoal, às vezes nós podemos ter uma extensão, uma ação de extensão maravilhosa, que faz um resultado belíssimo, às vezes a gente impactou 3 pessoas, mas o negócio foi muito bem feito. E às vezes eu posso ter uma ação de extensão, que eu até fiz uma palestra para 100 pessoas, e as pessoas saíram sem entender nada, tá? Então aqui não é a quantidade que vai dizer se vocês vão tirar 10 ou 0. O que vai valer é o que vocês realmente fizeram, o que vocês realmente tentaram fazer e demonstrar, ajudar nessa disseminação. Certo? Então, às vezes, a quantidade não quer dizer qualidade, e a gente está prezando pela qualidade, não pela quantidade, tá bom? Claro que se puder ser com quantidade e qualidade junto, muito do bem, né? Mas aqui o importante é que a gente faça algo de qualidade, certo? Então, esses resultados alcançados, e depois vocês vão falar sobre as referências bibliográficas, né? O que vocês utilizaram para fazer isso? Porque para vocês fazerem um material, lá na etapa 2, vocês fizeram material, vocês criaram material, vocês não vão tirar da cabeça de vocês se embasaram em alguém. Então, coloca. Ah, mas foi um livro que eu utilizei. Coloca o livro. Aqui, ó, isso é maneira de fazer referência. Isso é maneira científica. Vejam bem, vou voltar aqui ao slide, ó. Listar as referências citando os relatórios de acordo com a norma da ABNT. É dessa maneira. Qualquer slide que vocês vejam, vai ter a maneira de citar, porque são as referências que nós utilizamos para elaborar a aula. Vocês vão utilizar outras, né? Então, ou até essas mesmas, né? Enfim, o importante é que vocês verifiquem quais são as referências que vocês utilizaram, certo? E aí vocês vão colocar, tá? E aí vocês vão apresentar, então, este relatório. Espero que essa disciplina tenha sido útil, que vocês tenham aprendido sobre mediação e conciliação. Nos vemos em outras oportunidades. Qualquer dúvida, entre sempre em contato com a tutoria. Um forte abraço, até mais!